Neste vídeo eu apresentarei sobre a arte grega. Antes vou apresentar os tópicos em ordem cronológica dos slides. Arte grega, características da arte grega, período clássico, a sua contextualização e algumas obras relacionadas à pintura, escultura, arquitetura e cerâmica. Arte grega. A arte grega abrange todas as manifestações artísticas e mostra a história, a estética e também a filosofia dessa civilização. O povo grego foi na antiguidade um dos que mostravam as suas manifestações culturais mais livres, não escutando as ordens de reis e sacerdotes, porque imaginavam que o ser humano era a concepção mais incrível do universo. A arte grega percorreu pelos períodos arcaico, clássico e helenístico, e cada uma dessas fases históricas influenciou a elaboração das obras. Características da arte grega. Os gregos se destoavam especialmente na pintura, na arquitetura e na escultura. Abaixo seguem algumas características: simetria, perfeição, obras realizadas a partir de modelos vivos, uso religioso, doméstico ou funerário, valorização do ser humano. Período clássico. O período clássico começou no século VI e foi até o século IV a.C. Contextualização. O período clássico é um dos períodos pelos quais se divide a Grécia Antiga. Nesse período aconteceu o melhor momento de Atenas e um dos motivos foi o ápice da filosofia grega. O período clássico foi uma importante fase para a Grécia, que foi caracterizada pelas disputas de domínio mediante duas guerras. Uma delas ocorreu no início e teve o nome de Guerras Médicas, em que venceram os gregos. A outra aconteceu no fim e foi denominada de Guerra de Peloponeso, em que os espartanos venceram os atenienses. Agora relacionando o período clássico com a arte grega. O período clássico é quando conheceram a magnífica unidade ideológica e formal, identificando seus pilares em uma filosofia antropocêntrica de sentido racionalista que causou as características fundamentais deste estilo. Em uma face da moeda, a dimensão humana e o interesse pela representação naturalista do homem, e na outra face, a busca para o idealismo, representado na proporção de cânones ou regras fixas, que designavam sistemas de proporções e de relações formais para as produções artísticas. Durante isso, concretizava-se a ideia de paideia, que fora produzido desde os tempos arcaicos. Um sistema de educação integral para a criação do cidadão perfeito, que antecipava uma função social e pedagógica para a arte, mostrando-a como uma atividade consideravelmente útil e conduzindo-a nos tentáculos dos ofícios mecânicos. De fato, apenas no fim do seu ciclo, a cultura grega começou a debater a possibilidade da arte possuir um escopo aberto e popularizado, e ser exercida sem a conexão com a função social, e sim pela pura essência estética. Nessa pintura identifica-se Aquiles e Pentesilha na planície de Troia, com Atena, Afrodite e Eros. O Discópulo é uma estátua do escultor grego Miron, que representa um atleta momentos antes de lançar um disco. Provavelmente seja a estátua de um desportista em ação mais famosa do mundo. Segundo nos dizem Plínio, o Velho e Luciano de Samosata, o original fora produzido em bronze em torno de 455 a.C., para ser instalado em um palácio de Atenas, possivelmente criado para comemorar um atleta vitorioso no antigo pentatlo, mas a obra acabou se perdendo ao longo do tempo. O Doríforo de Policleto é uma das mais conhecidas esculturas da Antiguidade Clássica e um dos primeiros exemplos do contraposto. Acredita-se que essa estátua seja a ilustração das regras sobre a harmonia e proporções do corpo humano, estabelecidas por Policleto no seu tratado teórico intitulado Canone. A obra original de bronze está perdida. Foram encontradas apenas cópias em mármore realizadas durante o período helenista e na Roma antiga. A cópia de melhor conservação está exposta no Museu Arqueológico Nacional de Nápoles. O Apolo Belvedere ou Apolo do Belvedere é uma estátua de mármore representando o deus grego Apolo, que faz parte do acervo do Museu Pio Clementino, um dos museus vaticanos. Sua datação e autoria são disputadas e sua procedência desconhecida, mas geralmente é considerada uma cópia romana de um original grego que se perdeu. Redescoberto no Renascimento, o Apolo foi exposto no
Cortile de Belvedere do Vaticano a partir de 1511 e dali recebeu seu nome. Vênus de Milo é uma estátua da Grécia Antiga cujo autor é desconhecido. Foi descoberta em 1820 na ilha de Milo. Desde então foi levada para a França e exposta no Museu do Louvre, onde se encontra até hoje. A escultura está envolvida em mistério, não se sabendo a sua autoria e existindo mais do que uma versão acerca da sua descoberta, partindo de fontes pouco seguras. Partenon é o nome de um templo erguido no século V a.C. na Acrópolis, uma montanha localizada no centro da cidade de Atenas, e cuja estrutura, apesar do tempo, conflitos e poluição, ainda se encontra preservada. A palavra Partenon significa a Sala da Virgem, e o objeto de tal edifício era prestar uma homenagem à deusa Atena. Sua ideia é distribuída a Péricles, um dos principais líderes democráticos de Atenas, que iniciou uma série de obras públicas, entre elas a construção do Partenon, após um saque à cidade feito por tropas persas. O projeto é de autoria dos arquitetos Iquítinos e Callicrates, que se baseiam nos preceitos da arquitetura dórica, cuja característica principal é a utilização de colunas caneladas de molde redondo com uma placa quadrada em cima. Este vaso é denominado ânfora do Prêmio Panatenaico do pintor de Eufiletos. A ânfora panatenaica do pintor de Eufiletos é uma ânfora de terracota de figura negra do período arcaico, representando uma corrida, agora no Metropolitan Museum of Art em Nova York. Foi pintado pelo pintor Eufiletos como um prêmio de vitória para os Jogos Panatenaicos em Atenas, em 530 a.C. Este vaso trata-se de uma hídria. Hídria era o vaso de cerâmica usado na antiguidade para guardar água. Diferencia-se da ânfora por ter um gargalo menor e possuir 3 alças, um par nas laterais e uma grande alça vertical na parte posterior. Ela facilitava mergulhar o vaso na água e levantá-la até a cabeça, enquanto que as outras alças ajudavam no equilíbrio. A hidra é encontrada com as duas técnicas de pintura grega, embora seja mais frequente na de cor negra. O último vaso eu não achei nada a respeito, nenhuma descrição, nenhuma análise. E também relembrando que todas as obras que eu aqui falei, que eu analisei, eu falei da esquerda para a direita. Galera, o vídeo foi esse, espero que vocês gostem, espero que vocês tenham aprendido sobre a arte grega e o período clássico, e tenham um bom dia.